Ontem eu encontrei duas testemunhas de Jeová com o carrinho. Aí eles estavam lá com uma mensagem: Você quer aprender a Bíblia? Aí eu falei: Eu quero. Aí eles abriram um livro lá, o que a Bíblia ensina. Aí todo cheio de gravuras. Aí eu perguntei para eles assim: Mas eu vou aprender o que a Bíblia diz ou o que o CG, corpo governante de vocês, ensina? Ele respondeu: Você vai aprender o que a Bíblia diz. Eu falei: Bem, a Bíblia Sagrada diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E eu estive pesquisando e a palavra homens em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, se refere à palavra grega anthropos. E essa palavra antropos é a mesma palavra que aparece em Romanos capítulo 5, versículo 12, também escrita pelo apóstolo Paulo, o mesmo escritor de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E lá em Romanos 5:12 diz que a morte entrou através do pecado, e o pecado se espalhou a todos os homens. A morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham um pecado. E essa palavra homens é a palavra antropos. Mas acontece que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, na literatura de vocês, o corpo governante explica que não é bem assim, que Jesus só é mediador entre Deus e uma seleta classe de 144 mil, que são israelitas espirituais. Aí você raciocina: bem, se a Bíblia diz que o pecado se espalhou a todos os homens, e essa palavra homens aqui, antropos, se aplica somente a uma seleta classe, então a regra é a mesma. O pecado se espalhou só para os 144 mil. Tem sentido isso? Não, não tem sentido. Aí eu percebi que ele regalou os olhos e ao lado dele tinha um outro também que ficava quieto, olhava. Comecei a perguntar para ele, mas ele não respondia. Parecia uma múmia paralítica, estagnada. Bem, eu não quero desfazer de ninguém, não é? Ninguém é obrigado a responder as perguntas que a gente faz. Mas quando eles visitam você de casa em casa, eles fazem pergunta e educadamente você responde. Você não faz um silêncio papal, assim, esperando ele continuar falando e você sem responder, né? Bem, aí eu prossegui e falei para eles: quer dizer que então o pecado se espalhou só para os homens dos 144 mil? Não, não é? É isso que eu tentei mostrar para eles, que o pecado se espalhou a todos os homens. Então, obviamente, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, se refere que Jesus é realmente mediador entre Deus e todos os homens que queiram se aproximar ao Pai, por meio de Jesus. Não que tem que pagar pedágio aí por essa seleta classe de 144 mil, porque é isso que dá a entender. E daí, prosseguindo, para mostrar isso, que isso é verdade, eu citei para ele Romanos capítulo 8, do 19 ao 22. Perguntei se eles conheciam. Eles, eles abanaram a cabeça dizendo que sim, que conheciam esse relato. Eu falei: então, aí, em Romanos 8, vocês criaram duas castas. Uma casta superior, que são os ungidos, e uma casta inferior, que é a criação, que é a grande multidão. Então, aí onde fala da criação e filhos de Deus, vocês dizem que são duas classes, e que os filhos de Deus são só os ungidos. Aí eu raciocinei com eles, falei assim: ali diz que toda a criação geme esperando a revelação gloriosa dos filhos de Deus. Então vamos raciocinar. Toda a criação geme, o verbo aí está no presente. Quando foi que Paulo escreveu Romanos, capítulo 8? Foi no primeiro século. Então note que a criação já existia lá no primeiro século e é uma criação que geme. Toda a criação geme. Então essa toda a criação que geme, quem que é? Significa que a grande multidão já existia lá. Porque se vocês dizem que a criação que geme é a grande multidão, então essa grande multidão já existia lá. Só que vocês ensinam que essa grande multidão começou a aparecer só a partir de 1935. E até antes de 1935, era
tudo ungido. Era toda a chamada celestial. Você está entendendo? Então vocês vejam que contradição que o corpo governante ensina e faz vocês engolir goela abaixo. Enfia na boca de vocês e ou vocês aceitam, se vocês criticar, vocês são cortados. Vocês são desassociados, perdem amigos, perdem esposa, perdem marido, perdem filhos, perdem tudo. Porque tem que seguir a doutrina criada pelo corpo governante. Negar o corpo governante é a mesma coisa que negar a Cristo. E a contradição está em que o Geoffrey Jackson, que é o representante do corpo governante, ele disse em cadeia internacional, porque foi gravado, foi filmado, e se encontra lá no YouTube, ele respondeu para o promotor de justiça que o corpo governante nunca teve a pretensão de ser porta-voz de Jesus nem de Jeová, e que Jeová pode usar qualquer porta-voz em qualquer lugar da terra. Você está entendendo? Então, se eles dizem que que se você criticá-los, você é expulso, e a Bíblia fala que só não deve conversar com alguém que nega a Jesus Cristo, então eles se colocam no lugar de Jesus Cristo. Porque uma pessoa que critica um ensino, uma organização, jamais ele deveria ser expulso. E vocês, testemunhas de Jeová, expulsam. Aí ele falou assim, não quero mais conversar com o senhor não, porque não sei o quê. Eu falei, espera aí, você não quer conversar comigo por quê? Você não quer aprender a verdade? Eu estou falando alguma mentira aqui para você? Eu estou mostrando a Bíblia para você. Tá? Você é testemunha de Jeová e não pode conversar com uma testemunha de Jesus? Eu sou cristão. Eu falei, eu sou uma testemunha de Jesus. E Jesus não conversava com os fariseus lá, que também eram testemunhas de Jeová? Os saduceus. O apóstolo Paulo não conversava com os fariseus, saduceus. Você não sabia que Caifás era testemunha de Jeová? E que ele pediu a cabeça de Jesus? Pediu para matar Jesus? Aí, prosseguindo, eu falei para ele, então note, e os filhos de Deus não gemem? A Bíblia diz que toda a criação geme. E os filhos de Deus não gemem? Não ficam doentes? Não têm doenças físicas, doenças emocionais? Aí eles pararam de, de fazer perguntas para mim, ficaram só ouvindo. Aí eu continuei. Falei, então vocês vejam bem, vocês criaram duas castas aqui e ao mesmo tempo vocês criticam quem cria castas. Por exemplo, lá a religião dos indianos, lá na Índia. Eles criam castas lá. E vocês criticam eles por causa disso. Onde já se viu criar castas? Nós somos todos irmãos, somos todos iguais. Então você veja bem que contradição. Porque vocês criticam as castas, mas ao mesmo tempo vocês apoiam as castas dos ungidos e a casta da grande multidão. Mas na verdade, o corpo governante criou essa diferença para ele ficar em cima dando as cartas. Entendeu? Para vocês temerem. Porque a torre de vigia, o Watchtower, é uma empresa que precisa de dinheiro para imprimir os livros. E se não tiver quem consome esses livros, ela fecha. Ela fecha as portas. Então ela criou esse patamar, esse nível superior, para vocês dependerem dela. Mas na verdade, ela criou um evangelho além daquele que Jesus Cristo deixou na Bíblia. E o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9? Se alguém trouxer um evangelho além deste que vocês ouviram, seja amaldiçoado, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Então o corpo governante, ele sim é um anticristo. Ele nega Cristo. Vocês entendem? E vocês praticam o contrário. Se uma pessoa criticar o corpo governante, vocês já expulsam a pessoa como se a pessoa negasse a Cristo. Já não conversa mais com ela. E segundo João do 9 ao 11, fala que somente quem negar a Cristo é que você não deve conversar com ela. Não deve receber nos seus lares. Mas você já aplica essa regra que quem critica o corpo governante já não deve mais conversar com ele. A pessoa passa a ser iníqua. Entendeu? E vocês falam que a pessoa é apóstata. O apóstolo Paulo foi chamado de apóstata na Bíblia. Lá em Atos, capítulo 21, versículo 21, interessante que na tradução do Novo Mundo Antiga de vocês, aparecia lá, Paulo ensinava apostasias contra a lei de Moisés. Agora vocês tiraram, não aparece mais a palavra apostasia, vocês colocaram bem pequenininho no pé da página, para não levantar a atenção de uma testemunha de Jeová mais esclarecida. Porque a pessoa vai pensar assim, uma pessoa inteligente,
Vai pensar assim, espera um pouco, se o apóstolo Paulo ensinava apostasia, então eu também posso, né? Por que Paulo ensinava apostasia? Porque ele estava mostrando um erro religioso. Ele estava abandonando o ensinamento falso e mostrando para as pessoas lá nos seus dias, que eram testemunhas de Jeová, um novo ensino que Jesus queria que fosse pregado, que era a nova lei de Cristo. Mas como os judeus lá, cabeça dura, coração duro, não queriam aceitar o ensino do apóstolo Paulo, o acusavam de apóstata. E para vocês, o corpo governante colocou uma roupagem de que a palavra apóstata se aplica a todos os agentes do diabo. E vocês compraram essa ideia. Então, quando eu falo a palavra apóstata para vocês, você já vem aquele medo na cabeça de vocês, aquele horror, aquele estigma, e você acha que a pessoa já é do diabo. Então, o apóstolo Paulo seria do diabo, porque ele foi chamado de apóstata. Então, vocês deveriam cancelar as 14 cartas que o apóstolo Paulo escreveu na Bíblia. Não é? Então, você veja que contradição que vocês praticam no dia a dia. Entendeu? Então, essa história de desistir, criação é uma coisa, filhos de Deus é outra, está tudo errado. Tá? Isso é uma roupagem podre, que quando você faz uma pesquisa cabal, ela não resiste. Ok? Então, vamos analisar ainda mais sobre Romanos capítulo 8. Vocês observem bem. Filhos de Deus são só os ungidos? Você sabia que Adão, ele também era filho de Deus? E ele não era ungido. Ele não foi ungido lá no primeiro século, não foi ungido lá em 1919, e ele era filho de Deus. E era criatura ao mesmo tempo. Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Deus criou os céus e a terra. E Adão fazia parte da criação de Deus. Então ele era uma criatura de Deus. E ao mesmo tempo, ele era filho de Deus. Por quê? Porque Lucas capítulo 3, versículo 38, fala que Adão é filho de Deus. E não era ungido. Então por que vocês criam essa casta que para ser filho de Deus tem que ser ungido? Aí ele tentou me desconversar, dizendo que não, que eu estava inventando isso. Eu falei para ele, não, pode entrar lá no site de vocês e vocês ensinam que para ser filho de Deus, só depois de 1000 anos, que a grande multidão vai ter que passar por uma prova final, só se ela for fiel nessa prova final, é que ela vai poder ser filhos de Deus. Caso contrário, filhos de Deus são só vocês aí dos ungidos, só o corpo governante dos ungidos, a partir de 1919. Está entendendo? Então vocês vejam que confusão que vocês fazem. Depois vocês dizem que as outras religiões é que fazem confusão. E interessante que agora vocês têm um Salão do Reino lá na Austrália que está sendo vendido, tá? Pela Torre de Vigia, pela Watchtower, por 2 milhões de reais. Então vocês se matam aí para construir com mão de obra gratuita, e depois eles vendem o salão. E vocês estão dizendo que a obra está crescendo, mas não é o que parece. Está diminuindo. Porque estão fechando os salões do reino. Não é verdade? E a hipocrisia é tanta porque vocês criticam que as outras religiões são Babilônia. E lá na imobiliária, que vocês colocaram esse salão do reino para vender, vocês colocaram lá a frase de marketing. Se você quiser abrir uma religião, aproveite que esse local tem todas as instalações para você abrir uma nova religião. Olha que hipocrisia. Se todas as religiões são Babilônia, então vocês estão incentivando que a Babilônia persista, que a Babilônia seja propagada, que a Babilônia seja fortalecida, que a Babilônia cresça. Vocês estão percebendo? Eles ficaram quietos, sabe? Queria que eles perguntassem alguma coisa, mas eu percebia que eles não tinham mais ação, não é? Agora, infelizmente, as pessoas em geral não são esclarecidas, não pesquisam, não leem, são analfabetos funcionais, né? Eles leem, mas não entendem o que leem. Então, quando uma testemunha de Jeová pega uma pessoa dessa, ele estraçalha. Aí ele se acha o bom da boca. Ele fica com aquele ar de triunfo. Olha, consegui vencer o debate, o cara não sabia nada, não é? Mas se você conhece a palavra de Deus e usa, você vê que eles estão errados, entendeu? São muito frágeis, o argumento das testemunhas de Jeová. Por isso que eles não querem que as testemunhas de Jeová façam faculdade, porque daí vão começar a esclarecer,
vão começar a entender as coisas. E eles não querem. Então, quanto mais burro, para eles, melhor. Para eles poderem dominar. Entendeu? Então, pense nisso. Porque tem um monte de ensinos falsos. 1 Timóteo 2,5 é um texto que acrescentam coisas que não existem na Bíblia. Tiram coisas que não existem na Bíblia. 1 Timóteo 2,5 fala que Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens, porque é homens mesmo, antropos. Não tem essa de precisar pagar pedágio para essa seleta classe aí para poder chegar até Jeová. Isso é um absurdo de ensino falso, ensino anticristo. E as testemunhas de Jeová precisam acordar, certo? Romanos também, lá em Romanos 8, ali mostra que a criação que geme envolve os filhos de Deus, os animais e todos, porque não estão do jeito que Jeová queria. Então todos estão gemendo, né? Porque o objetivo de Deus é que toda a humanidade atinja um nível de gloriosa filhos de Deus, certo? Um glorioso patamar de filhos de Deus que ainda não atingiram, certo? Então toda a criação tem essa expectativa, anseiam essa oportunidade. Mas não que criação é uma coisa e filhos de Deus é outra. Não que existem duas castas aí. Então isso é um ensinamento errado das testemunhas de Jeová. E é bom as testemunhas de Jeová pensar nisso e saber que a única religião verdadeira é Jesus Cristo, uma pessoa, não é uma organização. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Jesus, uma pessoa. Não que é uma organização. É uma pessoa, Jesus. E Jesus é a religião verdadeira. Jesus é a religião verdadeira. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então é Jesus que nos religa ao Pai. Não tem essa de corpo governante, não tem essa de 144 mil. A Bíblia não diz isso. Eles em que inventam. As testemunhas de Jeová que inventam isso. Ou o corpo governante que inventa, e elas são obrigadas a engolir isso daí. E uma mentira dita 20 vezes passa a ser uma verdade, disse o Mussolini uma vez. Então vocês precisam acordar, pessoal. Tem que deixar a Bíblia Sagrada falar, certo? E outra coisa, essa comparação infeliz de que o corpo governante é semelhante aos apóstolos no passado, os apóstolos eram inspirados por Deus. O que eles escreveram são princípios válidos e imutáveis, desde 2000 anos atrás até agora. Agora, o corpo governante, ele admite que não é inspirado, que ele é imperfeito e está sempre mudando de ensino. É como se Jeová estivesse por detrás dessa mudança toda. E a Bíblia diz que Jeová não muda. Lá em Malaquias 3,6. Jeová não muda. E o corpo governante muda de ensino como mudar de camisa, como mudar de cueca todos os dias. E as testemunhas de Jeová são obrigadas a dizer que todos os ensinos do corpo governante são inspirados por Deus. Ah, mas nós não dissemos que é inspirado. Não dizem, mas aceitam como se fosse. Porque ai da testemunha de Jeová que criticar o ensino errado do corpo governante. Então vocês idolatram o corpo governante, testemunha de Jeová. O corpo governante é um bezerro de ouro para vocês. Assim como lá nos dias de Moisés, os israelitas fizeram um bezerro de ouro lá. Entendeu? É essa a verdade. Pensem nisso e lembrem-se. Tem para onde vocês irem. Jesus Cristo, tá? E diga adeus para essa Babilônia aí. Ok? Muito obrigado.